E aí, pessoal, a dica de hoje aí é controle de estoque, muito eficaz aí pro seu dia a dia, para te ajudar aí nesse controle. Pessoal, como é que ficaria aqui? Eu tenho aqui uma data, tipo, produto e quantidade. Eu coloquei hoje algumas peças de roupa, né? E nós vamos aprender como é que coloca esse filtro, tá vendo? Que você não precisa ficar digitando até mesmo uma frase errada em dado momento, ou minúsculo com maiúsculo, ou final maiúsculo com minúsculo. Não embaralhar o modo correto da escrita aí. Você limita o usuário a fazer dessa forma aqui, ok? Assim não vai ter erro quanto à programação. Se eu programei como saída com acento e a pessoa digitar saída sem acento, não vai funcionar aqui. Então precisa ser de acordo com o que está projetado, ok? Nós vamos aprender esse filtro. E no estoque, pessoal, além de ter o controle de entrada e saída, nós vamos também entender que o saldo nunca é menos alguma coisa, menos 10. Não existe no estoque um saldo de menos 10. Ou ele é igual a zero ou maior que zero. Então, o estoque é zero, então não há saldo no estoque. Ou maior que zero. Menor que zero não deve existir aqui no controle de estoque. Jamais vai vender para o cliente pediu 40 unidades, aí eu tenho 30 unidades no estoque, vou vender 40 e o saldo é menos 10 e vou expedir? Não faz sentido. Até mesmo a geração da nota não vai acontecer, porque precisa ser igual ou maior que zero. Mas como é que nós vamos barrar isso aqui? Por exemplo, eu tenho aqui no estoque inicial, vamos colocar aqui do boné, 35. Houve uma entrada de 25 unidades. Houve uma saída de 55. Então, o saldo atual é 5. E se a saída aqui for, ao invés de 55, for mais 5 dá 60, eu vou colocar 61. Isso no boné, tá? Então, vamos lá no boné. Boné aqui é uma saída, ó. Ao invés de 55, eu vou pôr 61. Não deve dar continuidade na venda, né, pessoal? Porque uma atenção aqui, saldo suficiente no estoque. Como é que nós vamos amarrar esse processo para que nunca o saldo seja menor que zero? Ok? Aqui o controle dos senhores e senhoritas aí seja eficaz e seguro. Então aqui eu tenho o estoque inicial, aqui eu tenho o início, né, do processo, que é a movimentação do que está acontecendo aí em nosso estoque. E aqui é o atual. Então, assim, iniciamos com esse saldo, houve essa entrada, houve essa saída e o saldo atual. Esse mais esse menos esse dá essa quantidade aqui, ok? Isso controlando os menor que zero. Ah, então eu tenho no meu estoque menos 10. Não existe isso. Ah, então menos 10 me informa que eu devo mais 10 para o cliente. Não, pessoal, é igual ou maior que zero. Então, vamos iniciar essa aula aqui para ver como é que ficará, pessoal. Então, por exemplo, aqui, a data. Eu vou iniciar dentro desse mês aqui, do mês 5. O tipo, como é que faria aquela lista lá para que não tenha erro de escrita aqui? Nós vamos em dados, validação de dados. Lembrando, pessoal, antes de mais nada, aqui existe um cadastro. Por quê? Porque ou é entrada ou saída, e aí você limita também a digitação do itens, ok? Então aqui, nessa aula, só é entrada e saída. Controlar o que entrou e o que vendeu, ok?
Então, aqui, esse cadastro é para isso. Então, vamos em dados, validação de dados, lista. Vou lá em cadastro. Se é o meu entrada e saída, vou selecionar esse intervalo e vou dar um OK. Veja, pessoal, agora sim, deste modo aqui, eu consigo controlar, né, essa escrita aqui. Deixa eu deixar aqui no centro. OK. E aí eu tenho agora aqui minha entrada e saída. O mesmo no produto, ok, pessoal? Como é que ficará aqui dessa forma? O mesmo modo. Seleciona aqui a célula embaixo do título. Vamos em dados. Validação de dados. Vamos novamente em lista. Clica aqui na fonte. Lá no cadastro, eu tenho esses itens até o momento. Vou selecionar esse intervalo e vou dar OK. E aí, eu vou aqui no filtro. Ao invés de digitarmos o item, não precisa mais, pessoal. Basta ir na setinha e chamar ele. Como é que abre essa setinha, pessoal? Um atalho, tá? Sem mexer no mouse. O Alt, seta para baixo, ok? Aperte o Alt mais a setinha para baixo, ele abre esse filtro aqui. E na setinha você escolhe o item que você quer receber como entrada ou expedir como saída. Ok, pessoal? Se o nosso estoque atual aqui, eu coloquei 35. Então, nossos shorts aqui, eu vou colocar ele que entrou nesse dia 20. 20 unidades de short. É uma entrada nessa data que houve esse recebimento, ok? Vamos converter essa tabela em tabela realmente, pessoal, ok? Vamos em página inicial. Vou explicar o porquê que nós vamos converter em tabela. Porque assim eu não vou precisar digitar algumas coisas aqui. Ficar refazendo a validação de dados toda hora. Então, vou em página inicial, formatar como tabela. Existe aqui uma já prontas, né? Eu vou querer esse azul aqui. E vou dar um OK. Veja, pessoal, ela já converteu aqui em tabela, ok? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais. Bom, feito isso, o que acontece? Se eu colocar aqui dia 2/5 de 2024, ele já vai abrir aqui, ó. Eu não preciso ficar refazendo, ok? Embaixo não tem, tá vendo? Mas como eu converti em tabela, não vou precisar ficar buscando a informação. Então, os shorts nesse dia entrou 20. Se o meu saldo inicial era 35, ele ficará 55. Nada apareceu aqui ainda. Vamos chegar lá. Ok, pessoal? Então, vamos manter aqui a nossa saída, tá? O mesmo shorts, dizendo que saiu 5. Legal? Para não ficar muito maçante o vídeo, vamos iniciar aqui copiando e colando o que nós temos aqui, ó. Vou aproveitar aqui e já colar para cá, pessoal. Fica mais rápido aí essa questão, ok? Boné aqui entrou, ok, saiu touca. Tem aqui touca, caneleira entrou, saiu. Bom, beleza, pessoal. Essa é a nossa movimentação do que aconteceu aí com a nossa entrada e saída da mercadoria. Quando há recebimento, que é a entrada, ou quando há saída, que é a expedição. Bom, agora a gente vai fazer, pessoal, o que tudo que entrou em calça entra aqui. Tudo que saiu da calça entra aqui. E aqui me dá o saldo atual.
eu tenho aqui no meu estoque essa quantidade, entrou X quantidade, saiu Y quantidade, e aqui me mostra o real que eu realmente tenho no estoque, ok? Como é que ficará essa fórmula aqui para que essa coluna e essa linha reconheça que o que acontece nesse quadrinho aqui de entrada e saída reflete aqui a minha entrada em relação à calça. Então, houve vários dias ao longo do mês recebimento de calça. Eu preciso pegar aqui esses vários dias de recebimento, eu consolide ele aqui, pessoal, de um modo automático, para quando começar a entrar novos dias de recebimento, automaticamente começa a aparecer aqui essa entrada. Sem eu precisar fazer 5. Bom, no dia 1 entrou 5. No dia 10 entrou 15, mais 15. No dia 18 entrou 19, mais 19. Dá um Enter. Não, pessoal, nada manual, ok? Tudo automatizado. E como é que ficará essa construção dessa forma, pessoal? Nada mais é do que um soma cis, um soma 6, né? Então, igual soma 6, que é esse carinha aqui. Aqui ele mostra o intervalo da soma, que é a quantidade, que é o número, né, pessoal? Então, eu vou lá no início, vou pegar a quantidade, ok? Que é o intervalo da soma, que está entre alguma coisa. Ponto e vírgula. O meu intervalo de critério, ele fala assim, eu preciso pegar o produto, certo? E o que entrou e saiu. Nessa ocasião, lá no nosso teste, é a calça. Então, se nesse intervalo aqui de produto tiver calça, ele vai reconhecer no ponto e vírgula o critério calça, ok? Que é esse aqui que está aqui em cima. Ponto e vírgula. Agora ele me fala aqui, ó, um novo intervalo. Por quê? Porque o soma cis são dois intervalos. São duas funções, que é um item, né? Que ele reconheça o mesmo item no intervalo de item. E um novo intervalo agora, pessoal, no iniciar a aula, o que entrou e saiu dentro do meu critério, que é a calça lá. Ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar aspas dupla, dizendo que eu quero apenas a entrada, ok? E vou dar um Enter aqui. Por que entrada, pessoal? Porque a minha coluna de entrada, nesse primeiro momento aqui, eu quero fazer o da calça. Na coluna entrada, na linha calça. Aqui me diz que nada entrou na calça, é zero. Deixa eu ver se realmente é verdade aqui. Vou pegar aqui a calça. Caso não tenha calça aqui, a gente inclui. Tá vendo? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos simular que isso aqui é calça, ok? E saiu duas calças, ok? Entrada e saída. Vejamos o que vai acontecer aqui. Entrou 10 unidades de calça. Então aqui eu tenho de quantidade 45, mas aqui ainda nada aconteceu, ok? Então já funcionou a calça. Independente dos dias que ela entrar, pessoal, novamente reforçando isso, se ela entrou 20 vezes durante o mês, aqui ela vai mostrar automaticamente todas as entradas quantitativo, ok? Que ela me retornou aqui que entrou 10 calças nessa data aqui. Então, vou filtrar aqui calça apenas.
ok? E houve uma entrada de 10 unidades, beleza? Aqui é um filtro. Clico aqui de novo no filtro, limpar filtro. Aí ele me retorna a página original aqui. Pessoal, vejam, agora eu vou arrastar aqui para baixo, né? Os demais itens abaixo. Veja que eu fiz a entrada da calça. Se eu clicar aqui na barra de fórmula, ele mostra que está referenciando calça. Na linha de baixo, ele mostra que está referenciando meia. E assim por diante, pessoal. Então, aqui me disse que num dia X, houve uma entrada de 25 unidades de boné. Vamos ver se isso é verdade. Vou filtrar aqui boné. E houve uma entrada de 25 unidades. Na saída eu vou deixar 15 aqui, por enquanto. Já já eu devolvo os 55 lá, ok? Vou novamente aqui no filtro, limpo o filtro. Ele me retorna aqui o quadro completo. E o boné agora, ele me falou, me retornou aqui a informação que houve um recebimento de 25 unidades de boné, independente dos dias que forem entrando. Ok, pessoal? O saída é a mesma coisa, porém, eu vou aproveitar aqui essa fórmula, que ela é entrada, com base na coluna entrada, vou copiar aqui em cima, vou dar um ESC, vou clicar na coluna entrada, que é embaixo do título, vou clicar aqui novamente na barra de fórmula, vou dar um Ctrl C, vou copiar o Ctrl V, e no lugar aqui do entrada, eu vou colocar saída, porque refere-se à coluna onde eu quero que me mostre a saída. E vou dar um Enter. Aqui diz que saiu de calça 2 unidades. Vamos dar uma olhadinha lá se realmente é isso mesmo. Calça. Saída 2 unidades. Entrada 10. Vamos novamente aqui. Entrada 10. Saída 2. 2 unidades, ok? Vamos arrastar aqui para os demais itens e ver o que aconteceu aqui. Me retornou aqui essa informação que a saída do boné houve 15. Vamos lá no inicial, filtrar agora o boné e ver se houve aqui uma saída de 15. Saiu, pessoal, tá vendo? Ó, saída 15 unidades de boné. Vou novamente aqui no filtro, vou tirar o filtro ou limpar ele, ok? Ele me retorna o quadro original. Vamos voltar aqui no nosso estoque atual. Veja, pessoal, olha o que aconteceu até aqui. O item calça, o saldo inicial, o início da operação, né, tinha 35 unidades de calça. Houve uma entrada de 10 unidades e uma saída de 2 unidades, Como é que ficará a fórmula, o cálculo do saldo atual, pessoal? Então, vou colocar aqui igual o saldo mais a entrada menos a saída. Simples assim, pessoal. Vou até a última linha de baixo e vou colar as demais fórmulas aqui. Então, aqui diz o que para mim? Que a touca, no nosso saldo inicial, tínhamos 35 no estoque. Houve uma entrada de 9 unidades, vai para 44. E houve uma saída de 10 unidades. 44 menos 10. Esse é o resultado, pessoal. 34 unidades. Porém, se a touca, se eu vender aqui, se nós informar aqui no arquivo que ao invés de 10 saída, a gente colocar aqui na touca 55, ele vai aceitar? Aqui,
saída touca 55. Vou dar um Enter. Olha o que aconteceu aqui na touca, menos 11. Então, assim, não existe menos 11 no estoque. Eu não vou enxergar em nenhum lugar que me justifica que no arquivo exista lá o número menos 11. Por que esse menos 11 aqui? Não deve aparecer, pessoal. Então, nós vamos limitar para que, se vender um saldo maior do que consta no estoque, que apareça uma informação dizendo saldo suficiente. Item com saldo suficiente inferior no estoque. Ou essa frase, ou uma melhor que essa. Ok? Vamos voltar aqui. E aqui me mostra que não é menos 11. Ok, pessoal? Como é que ficará para limitar isso? Deixa aqui selecionado a quantidade, dizendo que se vender aqui uma saída maior do que consta lá no estoque, precisa ser igual ou maior a zero. Menor não existe. Então, mostra uma informação no sistema dizendo atenção, saldo insuficiente no estoque. Ok? Vamos clicar aqui em dados, validação de dados. Não, não quero. Eu quero iniciar do zero, ok? Vamos aqui em personalizar. Voltar aqui para o nosso estoque atual. Ok, pessoal? Vou deixar aqui deste modo. Vamos limpar aqui. Igual conte-se, pessoal. Por que o conte-se? Porque ele vai contar aqui, dizendo que, pessoal, nessa coluna existe um número que é menor que zero? Se você olhar aqui, pessoal, não existe, ok? Dê uma olhada. Vou deixar aqui, ó. Não existe menor que zero. Então, aqui, ponto e vírgula, aspas dupla, menor que zero, é uma pergunta isso. Vou fechar aqui o aspas duplas e o parênteses. Então, ele está me dizendo o quê? Que essa coluna aqui existe menor que zero? Não, não existe. E não é para existir. Então, se houver menor que zero, que me apareça que seja igual a zero. Ok? E aí eu vou pôr aqui um alerta dizendo atenção, saldo insuficiente no estoque. E vamos dar um ok aqui, pessoal. Vamos verificar agora que a mesma touca que havia dado, ele aceitou lá o 55 dizendo que é menos 11. Vamos voltar lá numa venda, numa saída, ok? Vou vir aqui, ó, no dia 14/5, uma saída, ok? Que vai ser aqui a touca, dizendo que eu vendi 50. Olha lá, pessoal. Atenção, saldo insuficiente no estoque. Por quê, pessoal? Porque ele vai te ajudar nesse controle aqui. Ok? Vamos voltar aqui. Viu que funcionou? Então, nós aprendemos o que aqui? Deixa eu colocar aqui no centro. Lista suspensa, limitar a digitação no cadastro. Produto, limitar a digitação. Fica fácil aí na hora de ganhar tempo, né? Imagina digitar aqui caneleira de futebol. Não, você vem aqui no filtro, já chama ela, ok? E a quantidade, se ela é entrada ou se ela é saída. Limitamos aqui a venda, porque não é aceitável existir uma venda maior do que o saldo atual no estoque. Aqui a gente controlou o nosso saldo inicial, houve uma entrada,
houve uma saída e ele ajustou aqui qual que é o saldo real desse item em nosso estoque. Então, automaticamente, a venda, que é a saída, deverá tomar como base ao que está aqui, nada ao que está maior do que mostra aqui. Ok, pessoal, hoje foi a aula aí de controle de estoque. Espero ter ajudado aí no dia a dia de vocês. Ok? Obrigado pela oportunidade e até o próximo vídeo.